Vamos iniciar agora a resolução da quarta questão da nossa atividade, que diz o seguinte: às 9 horas e 30 minutos, Osmar saiu de casa com sua bicicleta para visitar alguns amigos. Primeiramente, foi à casa de Odaí, distante 12 quilômetros. Chegando às 10 horas, após conversar durante meia hora, Osmar se dirigiu à casa de Rosângela, mantendo velocidade constante de 20 quilômetros por hora. Chegou lá às 11h30. Qual foi a velocidade escalar média de Osmar em quilômetro por hora desde a sua casa até a casa da Rosângela? Então vamos acompanhar aqui a resolução da quarta questão. O que foi que eu fiz aqui para poder iniciar? Eu fiz uma espécie de desenho para a gente poder se orientar, né? Como eu já havia colocado para vocês lá na primeira questão. Na segunda questão, que eu pedi para sempre desenhar, porque é mais fácil você enxergar a situação e colocando as informações. Então, aqui é o início do trajeto, né, a casa de Osmar, que ele saiu exatamente que horas? 9 horas e 30 minutos. O primeiro destino dele foi o quê? A casa de Odaí. E a informação diz o seguinte aqui, ó. A casa dele para a casa de Odaí é igual a 12 quilômetros de distância. Então o que foi que aconteceu? Ele saiu da casa dele 9h30 e chegou na casa do Odaí que horas? 10 horas. Só que o que acontece? Ele demorou meia hora conversando com o Odaí. Se ele chegou 10 horas e demorou meia hora conversando, que horas ele saiu da casa do Odaí? Às 10h30. Depois que ele saiu da casa do Odaí, o que foi que ele fez? Se dirigiu à casa da Rosângela. Que horas ele chegou na casa da Rosângela? 11 horas e 30 minutos. Só que ele diz aqui que da casa de Odaí até a casa de Rosângela, ele fez uma velocidade média de 20 km por hora. Faço uma pergunta para vocês. Se ele saiu da casa do Odaí 10h30 e chegou à casa da Rosângela 11h30, foi quanto tempo nesse segundo percurso? 1 hora, não foi? Velocidade média está dizendo aqui que foi 20 km por hora. Se ele viajou 1 hora nesse percurso e a velocidade era 20 km por hora, então ele andou somente quantos quilômetros? 20 km. Se só gastou 1 hora, ele percorreu 20 km. Então o que é que eu posso observar aqui? Eu posso observar que no primeiro percurso eu tenho uma distância de 12 km e no segundo percurso eu tenho uma distância de 20 km, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas informações e vou colocar na fórmula final aqui. Velocidade média é o ΔS dividido por ΔT. Então o ΔS se refere à quantidade total de espaço que ele andou, que foi o quê? 12 km mais 20 km, que dá igual a quanto? 32 km, ok? E o ΔT? O ΔT se refere exatamente à variação de tempo que ele gastou do início até o fim. Ele saiu de casa que horas? 9h30. Chegou no último destino dele, que é a casa da Rosângela, que horas? 11h30. De 9h30 para 11h30 dá quanto tempo? Dá 2 horas. Ah, professor, mas teve meia hora que ele passou conversando. Não importa. Também entra na contagem, certo? Quando nós estamos trabalhando com velocidade média, eu estou calculando a média daquilo que se propõe. Não importa se determinada coisa aconteceu. Quanto tempo ele demorou para sair de casa até chegar a Rosângela? 2 horas. Então a variação de tempo foi de 2 horas. 32 dividido por 2 dá igual a quanto? 16. 16 o quê? Quilômetros por hora. Então a velocidade média dos dois percursos juntos, do início ao fim, é igual a 16 km por hora.